Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia dos condomínios através de debates com este time de síndicos 5 estrelas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber sempre as novidades da Conde TV e ficar antenado com tudo o que acontece no mercado condominial. Hoje quem vai falar dos temas para nós é o nosso amigo Walter. Nosso tema de hoje é a importância dos 3 As na gestão do condomínio. O primeiro A, administração, administradora, né? O segundo A, auditoria, e o terceiro é a assessoria jurídica. Nem todo mundo entende isso, mas um condomínio precisa de uma parceria de uma administradora parceira, tá? Que trabalhe pelo bem do condomínio. Necessita de uma auditoria importante, uma auditoria que dá respaldo para as contas, né, do síndico. As contas não são, a gente fala que as contas são do síndico, as contas são do condomínio. Porém, o síndico é o gestor dessas despesas e receitas, ou das receitas e despesas, né? Recebemos primeiro para gastar depois. Então, essa auditoria é sempre muito importante. E a mesma coisa, uma assessoria jurídica. Você hoje, para dar uma notificação, para enviar uma multa, para definir um processo, verificar uma própria inadimplência, você fazer algo com uma assessoria jurídica para que você não tenha um problema futuro, né? Você vai notificar alguém e aquilo pode se voltar contra você se não for bem redigido e bem colocado. Tanto que a administradora, quando você pede para dar a notificação, o que ela faz? Ela normalmente edita e manda para você. E aí você diz ok. Só que se você não tiver uma assessoria jurídica, você está assumindo aquela responsabilidade. Então é importante que um condomínio tenha também uma assessoria jurídica. Algumas pessoas vão perguntar, eu vou deixar para eles comentarem sobre esse assunto. Algumas pessoas vão perguntar, mas no contrato da administradora não consta lá assessoria jurídica? Nós criamos esses 3 As aqui, né? Mas é um tema importantíssimo. E eu queria abordar um tema específico que aconteceu, né, no condomínio que eu administro, que era um contrato de um fornecedor de consumo, né? Não vou especificar aqui qual, hoje não tem marketing, e que esse contrato, eu achei que o valor por metro lá estava acima, né? E na hora que eu fui ver tinha 2 anos que o condomínio estava pagando uma taxa maior de consumo para esse item, né? E é um condomínio grande, né? Mais pode falar que você está pagando meio metro cúbico de gás natural ali e tal, não sei o quê, porque esses caras, assim, não adianta pedir patrocínio, porque eles já não gostam de mim, então eu brigo com eles. Não vão dar patrocínio. Então, pode falar que era de gás natural, metro cúbico, em São entregar, Paulo. Jesus, em São Paulo. Isso. Então, Se você tem o fogão com gás na sua casa... O fogão com gás. Você sabe qual é a empresa. Qual é a empresa. Você sabe qual que é a empresa. Então, aí foi a minha sensibilidade, né? Porque eu tenho outros condomínios e eu notei que o metro cúbico estava realmente acima. E na hora que eu fui ver, estava há 2 anos pagando valor a mais, né? Então, eu acho o seguinte, que nesse caso, a administradora pode ajudar. Ela tem que ter conhecimento de todos os contratos, né? Que o condomínio tem e ajudar o síndico a estar conferindo realmente se aquilo que está pagando é o que foi contratado. Até porque esse tipo de conta, né, Nilvia, muitas vezes vai direto, tá no débito automático, a gente acaba nem checando ela com muita atenção, porque é uma conta de consumo de um fornecedor que é único, que você não tem alternativa, se você está trabalhando com gás natural, tem os bujões aí, você ainda consegue trocar, mas que está dentro daquele processo, então quer dizer... a gente como síndico entende aquilo ali como em curso, tá voando, sabe? E a mesma coisa, se de repente, quando você tem um contrato de mão de obra e a empresa te cobra um extra porque você precisou ali e tal, e a administradora te pergunta, fala assim, tá vindo 2.000 a mais da empresa X, posso pagar? Sabe, na questão do gás, eles têm que ficar de olho. Na questão da água, eles têm que ficar de olho para ver se o consumo mínimo do prédio não está... Contratos em geral, se o índice está sendo aplicado corretamente, né? Exato. Inclusive, sugerir uma mudança de índice, que às vezes, assim, tem tantos contratos. Eu tenho um condomínio que tem 35 contratos. Não, veio pelo IGPM e tá valendo. Beleza, não, sabe? Ajudar nessa sinalização, não é né? questão de defender a administradora, mas até só colocando uma situação assim. A administradora tem 100, 150 condomínios, ela não consegue fazer, mas pelo menos, e aí eu vou puxar o outro lado, pelo menos mandar um comunicado, pessoal, verifique isso aqui. E aí cada síndico verifica o seu.
Não precisa, de repente, a administradora fazer a verificação de todas as contas de água, de luz, mas verifique o seu, chamar a atenção. Por exemplo, onde eu tenho cabine primária, a gente paga uma demanda. Eu consegui fazer uma redução de demanda em um condomínio, porque a construtora, quando colocou lá, colocou 220 kW de demanda. É contratual, tá ali, aquela demanda, usou ou não usou, aquela demanda é paga com a concessionária de energia elétrica. E nós conseguimos fazer essa redução, demora, dá um pouco de trabalho, porque você tem que fazer toda a mudança documental de que você é o representante, toda aquela situação, assinar um novo contrato, mas depois você pede a redução, 3 meses depois a redução está lá. A gente paga de luz, de energia hoje, o valor que se pagava em 2017, com todo esse aumento aí, só por conta de uma redução de demanda. A administradora talvez não consiga fazer essas coisas em todos os condomínios, mas chamar atenção para que o síndico verifique. Concordo em partes, porque é assim, eu sempre fui um cara, como eu venho da área de tecnologia... O bom do nosso programa é esse, a democracia. Mas é assim, porque eu sempre fui um cara muito respeitador dos processos e procedimentos das empresas e muito interessado em conhecer como eles trabalham para que eu possa também me adaptar. Sim. Porque eu entendo que a gente tem que se adaptar com uma administradora, com a outra, porque a gente não trabalha com uma só. Sim. Tá? E num determinado momento, o que eu fiz? Eu contratei para mim, empresa, para Etos, tem patrocínio. Eu tenho o mesmo sistema utilizado por muitas administradoras. Cara, e eles têm alerta ali. Se eu programei para me alertar, para me colocar, e eu contratei esse sistema exatamente porque eu estava sentindo problemas na comunicação que eu recebia das administradoras que me atendiam principalmente no passado. Sabe? Eu cheguei a ter situação em que eu tive o seguro do condomínio vencido, tá? E ficou 6 meses sem vencimento e ninguém me deu um alerta. Sabe, porque todo o processo era sempre feito via administrador, eu simplesmente aprovava a pólice, eu tive um problema no meu computador, perdi o negócio, então por este processo como um todo eu tive isso. Você vê, essa questão do seguro, você tem que ter uma antecedência, né? Seguro... Porque, exato. Por exemplo, você cotar um seguro, né? Você leva no mínimo aí, sei lá, para você avaliar, tem N variáveis no condomínio, né? São vários itens, o seguro do condomínio não é uma coisa simples. O seguro eu já não trato com a administradora, eu trato com o corretor. Não, mas eu tô falando, quem tem que me avisar é o corretor. Também, não, né? É que eu deixo a administradora Mas se você deixar pro corretor, Faltão, o que pode acontecer? O cara deixar para te avisar bem em cima, não dá tempo de você cotar. E o problema então você tem que ter uma antecedência para você poder fazer essa cotação. E o problema que eu tive foi uma situação atípica ali, sabe? Que já estava em curso pela administradora, já estava sendo tocado e tal. Mas que hoje, por conta disso, me ensinou muita coisa. E eu trouxe todo o controle de seguros para mim, contatos com os corretores e uma série de coisas. E entrando nos outros dois assuntos, nos outros dois As, eu acho que a auditoria, eu adoro quando o pessoal chega numa assembleia e fala assim, vamos fazer auditoria. Eu falo, cara, a melhor coisa que vocês vão fazer para mim. Eu não falei de administrador ainda. Não, você não falou de administrador, mas eu vou completar os outros. Você não fala, a gente não deixou. Gente, eu acho melhor deixar os outros 2 As para outro programa. Vamos falar só da administradora e depois a gente fala dos outros 2. Não vai dar tempo. Dá tempo. Acho que vão dar da 1, a 2 e a 3. Mas assim, só completando, eu adoro isso. E na questão de assessoria jurídica, da mesma forma que eu contratei a administradora para lá, eu incorporei dentro da Etos um departamento jurídico. Exatamente para me dar garantia, porque trabalhando com várias administradoras, se escuta o jurídico de uma, escuta o jurídico de outra, escuta o jurídico da terceira, você já não sabe mais qual jurídico está certo. Então, para isso, eu tenho um departamento jurídico dentro da empresa que me dá todo o suporte e garantia, até para escrever circulares, para fazer uma série de coisas, porque uma vírgula mal colocada hoje vira um grande problema. O que eu tenho para falar sobre administradoras, começando por ela, é a questão justamente de que o pessoal confunde a assessoria jurídica, né? Que eles têm, porque não pode, né? Até pela própria OAB, eles não podem representar o condomínio. Oferecer esse serviço jurídico dentro do contrato deles. E o que eu vejo com certa frequência, os condôminos não sabem muito, não entendem o papel da administradora, não entendem o papel do síndico, então acaba virando um rolo. Tem um condomínio que eu entrei, o pessoal estava reclamando, não, tem que tirar essa administradora, ela é muito ruim. Eu falei, tá, mas qual que é o problema? Não, o valor do gás vem errado.
Falei, tá, mas o valor do gás não é medido por eles, é ferido por uma empresa que passa, eles apenas repassam as informações. A leitura que foi feita por terceirizado. Então assim, como foi falado aqui, a administradora é um braço do síndico, né? O síndico delega algumas atribuições. Inclusive, por isso, eu entendo que a administradora deve ser prerrogativa de escolha do síndico, né? Porque você tem que poder escolher aquela empresa que você quer trabalhar, obviamente respeitando orçamento, todos esses critérios aí, mas a gente precisa ter isso, porque imagina eles colocam uma administradora goela abaixo, assim como tem algumas condomínios que colocam em alguma ata que para trocar administradora tem que passar por assembleia. Isso é horrível, porque às vezes você está mostrando que está sofrendo com a administradora, você está tendo problemas de atraso de pagamento, de atraso de coisas e recai em cima da gente. Você pede advertência, demora horrores para mandar. Então, a administradora tem que andar em conjunto com o síndico. E já que vocês deixaram eu falar, eu vou aproveitar e vou falar também da auditoria, do segundo A. Eu sou contador, Fábio. Eu sou contador e também sou auditor. Também sou. Vamos montar uma empresa aqui, vamos fazer uma parceria aqui. E a questão da auditoria, principalmente por ser síndico terceiro, síndico profissional, todo lugar que eu entro, eu falo, gente, recomendo, contrate uma auditoria, é muito barato, auditoria é muito barato para você você chegar numa assembleia de prestação de contas com laudo de auditoria, ratificando os seus dados, você não tem o que questionar. Evita acontecer aquilo que a gente fala, mas eu não aprovo. Tá, mas a auditoria aprovou, tá aqui, não tem nada. Né? Então, você tem mais elementos e mais força. Sim. Agora eu posso deixar vocês falar. Eu só queria complementar um negócio. Não quer falar sobre assessoria jurídica? Aproveitar? Você entrou nessa questão da administradora, eu tive um problema recente de troca de uma administradora e eu identifiquei que, por exemplo, na questão dos inadimplentes, a administradora não estava cobrando juros, nem a correção monetária. Ela cobrava a multa, cobrava os honorários dela, os 10% dos honorários dela, mas não cobrava juros e atualização monetária. E isso estava escrito explicitamente na convenção do condomínio, tá? E a gente já tinha tido uma assembleia de aprovação de régua de cobrança. E aí eu cheguei e falei assim, vou trocar, porque a gente já alertou e tudo mais, a administradora não alterou o problema e tal, então vou trocar a administradora, conversei com o conselho, selecionamos outra, tal, não sei o que, e de repente veio a tal da coisa, você tinha que ter passado isso pra gente e tal. E eu falei, não, isso é prerrogativa do síndico. Aí uma condômina virou pra mim e falou assim, não, mas é que existem situações de urgência e situações de emergência. Quando você está falando de uma situação como essa, em que ela não cobrava, eu entendo ser uma situação de emergência e não uma situação de urgência. Então a troca poderia esperar se houvesse uma conversa e tal, não sei o quê. Aí a única coisa que eu falei pra ela foi o seguinte, eu falei assim, se a senhora estivesse no meu lugar, e está dizendo ali que é obrigação sua fazer, e a partir do momento que você tem ciência, não está fazendo isso por conta de terceiros, e você é o responsável por aquilo, eu tenho certeza que a sua emergência viraria urgência. Quem pagou os juros? Pergunta que não vai falar. Exatamente, quem vai ter que pagar? Se eu não for para cima da administradora, o responsável sou eu. Não, é exatamente isso. O dano causado pela administradora respinga na gente. Então, a administradora pode muito bem falar, não tem nada a ver com isso, você vai ter que entrar com um processo para brigar, mas até então é você que tem que pagar. Sim, né? O síndico que tem que É a mesma coisa. No fundo, se você pegar, por exemplo, aquele do outro programa que a gente falou, do condômino anticondominial, o erro da administradora custou uma assembleia. Sim. Entendeu? A administradora não ter seguido a convenção. Então é muito importante que o síndico tenha confiança na responsabilidade e principalmente que a administradora retribua essa mesma confiança. Sim. Não fique fazendo esse tipo de coisa porque achar que eu acho que é mais barato ou ficar fazendo fofoquinha para entrar no jogo político. Sim. E uma série de coisas que isso é muito ruim para o condomínio também. Por isso que eu particularmente assim, em termos de administradora, e eu converso sempre com o conselho quando vai... Você entrou lá, tá aquela administradora. Eu mostro pro conselho por A mais B, sento com a administradora primeiro, procuro conversar, né? A gente trabalha com várias administradoras. Tem que trazer o conselho, né? Para poder primeiro conversar com a administradora, tentar alinhar algumas coisas dentro do... Ontem, né? Não sei qual é o dia que vai sair o programa, mas ontem, no dia da gravação aqui, eu fui numa assembleia e alguém me perguntou assim... como é que é o fechamento do mês para você? Porque a gente entrou nesse assunto, de 1 a 30? Eu falei, de 1 a 30. Tá vendo? O cara falou para a administradora. É porque aqui não é. E se você for síndico, como é que vai fazer? Vai ser de 1 a 30.
Aí o rapaz disse, não, mas pô, eu não consigo. Tudo bem, a gente pode, se não consegue, foi pro dia 10, a gente conversa, o boleto começa a vencer dia 15. Ele falou, porque aqui é de 25 a 25, né? E o morador, ele tá certo. Para ele, para enxergar, para visualizar melhor, janeiro é janeiro, fevereiro é fevereiro, março é março. 2022 a 2022, não fica aquele negócio assim, de meio de mês a meio de mês. A administradora tem que fazer o que o síndico determina, né? E a administradora tem que também prestar contas. E aí eu falo assim, é a nossa responsabilidade de olhar aquilo que a administradora está fazendo. Porque se ela fizer alguma coisa errada, tu falou do gás, numa transição de administração, quando eu fui conferir, foi fazer um fechamento de mês, faltou o pagamento da conta do gás. Aí eu olhei, a gente acabou fazendo o pagamento do mês anterior, porque o mês já tinha virado, e não tinha sido pago, e pagou já o do mês. Essa conta que não tinha sido pago gerou Multa e juros. R$364 numa outra conta futura de multa e juros. A administradora se fez de sonsa. Ficou na dela. Conclusão, um morador. Porque como a gente dá transparência em sistema de gestão, com todas as notas digitalizadas, o morador pegou a conta e falou assim, o que é isso aqui? A importância da auditoria também. Tu entendeu? O que é isso aqui? Pô, tá pagando multa. A importância da auditoria, tá pagando multa aqui. Eu falei, não, isso aqui foi por conta do pagamento atrasado, na transição e tal, mas a administradora está se responsabilizando, vai depositar o dinheiro. É isso aí. E aí você manda a assessoria jurídica notificar a administradora. Vamos lá falar sobre o juízo. Eu fui conversar com a administradora e ela realmente ressarciu. O próprio administrador entendeu que foi um erro. Eu só queria deixar uma última coisa antes do encerramento, que é aquela história. Eu acho que para qualquer síndico, o objetivo nunca é trocar a administradora. Sim. Porque eu costumo dizer muito assim, eu prefiro trocar de terceirizado, eu ter um porteiro novo todo santo dia no prédio, do que trocar de administrador uma vez por ano. Entendeu? Porque é muito cansativo e muito traumático. Perde histórico. Você perde histórico, você tem que olhar toda uma série de coisas, tem que baixar uma série de documentos, fazer uma série de consistência. Quantos inadimplentes não se perdem no meio do caminho? Você entra naquela situação, o boleto ele é pago com 30 dias, então aqueles boletos pagos no início do mês que vem da administradora antiga, onde está esse dinheiro. Então é um saco você fazer a troca. Isso aconteceu comigo. E tem que ser a última alternativa, mas quando você sentir que o Não cargo dá do mais. síndico está em risco, ou que você perde a confiança na administradora, como já aconteceu comigo, não pense duas vezes. Porque vai virar, não é o tipo de coisa, eu acho que uma empresa de portaria, uma coisa assim que você não se entende numa questão operacional e tudo mais, é uma coisa. Agora, a administradora, cara, ela tem que ser seu braço direito. Perdeu a confiança, troque sem pensar duas vezes. Depois a gente fala dos dois As de novo aí. Não, vamos voltar nesse complementando ao falar do último A, a assessoria jurídica. Agora você quer falar? Não, Agora não vai dar mais tempo. Eu que vou encerrar, então eu já aproveito e falo rapidamente aqui a visão do assessoria jurídica. Uma coisa que é muito interessante. Você chama uma assembleia e fala uma coisa, ninguém acredita. Você convoca uma assembleia com o advogado aqui do lado, ele fala a mesma coisa que você. Sim. E todo mundo acredita. Então, assim, o peso de ter uma assessoria jurídica para você mandar um comunicado, né? Ou até uma revisão do edital por eles, mandar um comunicado assinado. Então, isso tem um valor e tem um peso. Bom, gente... Só que eles não gostam do custo. Não gostam de pagar. Do que eles gostam de Querem pagar? ser de graça. Bom, gente, mas hoje vamos ficando por aqui. Agradecemos mais uma vez a audiência. O tema é longo, é amplo. Curta e compartilhe nossos vídeos. Estamos nas plataformas de podcast e até o próximo programa.